Boa tarde, pessoal de Uberaba e região. Mais uma vez aqui nós estamos com o programa Vitrine Social e Saúde. Eu, doutora Ina Márcia, juntamente. Doutor Elias, E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Fernanda Ubiali Milhurim, psicóloga, formada na Universidade de Uberaba, especialista, pessoal, em terapia de casal e família, pelo Instituto Poieses de Terapia Familiar. Muito boa tarde, doutora Fernanda. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui para aprender um pouquinho com você e levar um pouquinho mais de conhecimento para dentro da nossa família, para aplicar, né, com os nossos filhos. Prazer é todo meu. Espero que a gente possa ter uma conversa aí, que eu possa ajudar um pouquinho e a gente possa ter um papo bastante produtivo. Doutora Ina e doutor Elias. com certeza. Vai ser bem proveitoso o nosso bate-papo. E o nosso assunto hoje é adolescência nos dias atuais. O que você pensa disso, doutor Elias? O que você tem para perguntar para a doutora Fernanda em relação à adolescência nos dias atuais? O que é adolescência? É uma coisa que nós pais enfrentamos quando os nossos filhos chegam e a gente não sabe o que é. Como podemos definir adolescência? Bom, para falar sobre isso, a gente tem que pensar primeiramente que a adolescência é uma construção cultural e social. Há 100, 120 anos atrás, ou até um pouco menos, a gente não tinha essa definição de adolescência. Era-se criança ou era-se adulto. Passava-se da infância para a fase adulta sem essa ideia do que é ser adolescente. Com o passar dos anos, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial, começou-se a se perceber a adolescência, essa fase, a partir dos 11 anos, como uma fase de transição. Fase de transição que a gente chama de puberdade, onde os hormônios estão aflorados, onde ainda se tem um pezinho na infância e uma tentativa de chegar à fase adulta. Então, quando a gente pensa em adolescência hoje, a gente fala, e a adolescência está se estendendo cada vez mais, a gente percebe isso no dia a dia do consultório. A gente fala de 11 anos, né? Uma fase dos 11 anos aos 19 anos. Esses dias eu vi uma reportagem dizendo que a adolescência está indo até os 24 anos hoje. Então, socialmente e culturalmente, a gente está ampliando um pouco essa fase, que é a fase de indefinição, vamos dizer assim. A fase das transformações, a fase, às vezes, da aborrecência, como é comum dizer, mas é uma fase de transição, fase de escolha, fase em que esse jovem começa a questionar algumas coisas que ele traz dentro da família para poder encontrar quem ele é. E aí sim, definir o que eu tenho de valores, o que eu trago dessa família que eu vou manter e como é que eu vou buscar aquilo que é só meu. Você acabou de falar aí, Fernanda, acho que uma coisa muito curiosa a adolescência está prolongando até lá pelos seus 24 anos, né? Isso já é natural do ser humano ou são os pais que estão forçando esse aumento dessa adolescência para ter sempre o filhinho ali dentro de casa, porque hoje os pais parecem que nem estão querendo deixar os filhos amadurecerem, né? Aí parece que essa distância aí da adolescência e até aos 24 anos é os pais. Entre outras variáveis. A gente precisa pensar que hoje em dia, né, quando a gente olha para os adolescentes da última década, vamos dizer assim, até os dias de hoje, existe aí uma tentativa, uma aproximação dos pais de cuidarem de tudo que diz respeito a esses jovens. Mas não é o único motivo. Entre os principais, a gente pode dizer sim, que é a tentativa dos pais de proteger, de estar sempre perto, de poupar esses filhos. Mas a gente pode também levar em conta que esses filhos por conta dessa superproteção, não se sentem preparados para o mercado de trabalho, para a vida adulta. Existem 3 coisas que a gente pode definir como o que é ser adulto, né? Ganho de autonomia financeira e viver sozinho, conseguir se relacionar por um longo período de tempo com alguém, mais de 2, 3 anos,
e a chegada dos filhos. Então, são 3 coisas que a gente pode perceber, são 3 variáveis que são importantes para a gente definir o que é ser adulto. E esses jovens, quando a gente fala, estão na casa dos pais aos 30 anos de idade, eles estão perdendo algumas coisas em relação à possibilidade de crescer e virar adulto para ter um ganho financeiro melhor, para ter um estudo mais alongado, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, mas perde-se essa possibilidade de autonomia. Então, além da questão dos pais, a gente tem o mercado de trabalho. O mercado de trabalho demanda que esses jovens estejam sempre... Só fazer faculdade não basta. Sempre se atualizando, estudando. Então, ao mesmo tempo que isso é uma necessidade, isso também acaba sendo uma boa desculpa para não sair de casa. E o terceiro ponto, eu acho que a questão financeira também. Esses jovens normalmente estão acostumados com um padrão de vida que, pela concorrência hoje em dia, eles dificilmente vão conseguir manter. O início de vida não vai ser o que os pais conseguem dar para eles, né? Exatamente. E muitos pais têm dificuldades também, a gente vê na questão dos pais, em ver que esses filhos começando lá de baixo, né? Servindo cafezinho, cuidando trabalhando em lojas, conseguindo galgar o seu espaço profissional pelas próprias pernas, pelas próprias condições. Isso chega a ser conselhos para nós, né? E obrigada, gente. Eu quero agradecer a todos que já estão conosco aqui na live, o pessoal que está acompanhando a gente pela rádio, né? E a gente perceber, vamos aprender um pouco mais e trazer isso para o nosso dia a dia, e começar a autoanalisar a gente como pais, né, Fernanda? E verificar, né, se nós estamos errando, olhar para os nossos filhos, saber que assim como nós crescemos, eles têm condição e possibilidade de crescer, né? Talvez nós estamos atrapalhando um pouquinho. Nós estamos com bastante pergunta aí, né, Elias? Vamos ver aí com o pessoal que mandou pra gente. Como perceber as mudanças da infância para a adolescência? Tem algum ponto específico? Quando a criança começa a entrar na adolescência, tem hora que ela quer ser criança, tem hora que ela quer ser adulta. Como saber lidar com isso? Como conseguir estabelecer uma relação? Bom, a gente precisa entender que cada criança é uma criança única e ela tem o tempo dela de desenvolvimento. Cada família é uma família que vai permitir um desenvolvimento maior ou menor, que vai estimular ou não essa adolescência, essa transformação dentro da adolescência. Mas, como é uma fase de transição, a gente começa a perceber uma necessidade ou uma demanda por autonomia maior, né? Então, quando a gente fala do adolescente ou do pré-adolescente, que já quer começar a sair com os amiguinhos, que já quer ir para a escola sozinho, isso vai trazendo para os pais, principalmente, essa ideia de que essa criança já não está... já não está demandando tanto dos pais, ela não está precisando tanto dos pais. É preciso ter um pouco de paciência, porque ensinar esses filhos a criarem ferramentas para lidar com a transformação, isso vem desde sempre, isso vem desde que essa criança nasce. Então, ajudar a ter pequenos pontos de autonomia na vida parece uma bobagem, mas ensinar a colocar a mesa do almoço, cuidar de si mesmo, tudo isso já começa, de alguma forma, a trazer essa possibilidade dele criar autonomia. Então, se a gente vai falar em termos psicológicos, a adolescência ela acontece individualmente. Cada caso é um caso. Existem adolescentes muito autônomos, que já trabalham, ou que já são jovens aprendizes, ou que ajudam os pais no trabalho dos pais, ou que ajudam em casa. Eles começam a criar uma certa autonomia. Então, isso vai variar de família para família. Mas, no modo geral, hoje em dia, a adolescência é uma fase, como você falou bem, doutor Elias, é uma fase de transformação. Tem hora que vai ser um pouco mais criança, vai identificar mais com criança, tem hora que vai querer ser mais adulto. Cabe aos pais também ajudar esse jovem a entender qual que é o ponto que ele está em termos de autonomia e como é que ele vai conquistando essa autonomia de acordo com aquilo que ele é capaz de fazer nesse momento, nessa fase da vida, né? Muito bem, pessoal. Nós aqui estamos muito satisfeitos
pessoal participando com a gente. Nós voltamos já já, após os comerciais. Nós temos uma pergunta, Fernanda. Vai pensando nela aí, ó. As pessoas estão perguntando se essas mudanças são físicas, cerebrais e hormonais. Logo após o intervalo, a doutora Fernanda vai falar para a gente como é que a gente deve perceber essas mudanças nos nossos adolescentes. Já já, Vitrine Social e Saúde, com vocês novamente. Voltamos aqui com o nosso programa Vitrine Social e Saúde, com a doutora Fernanda Milhorim, falando hoje sobre a adolescência nos dias atuais. A pergunta que nós fomos para o intervalo, Fernanda, foi a seguinte: essas mudanças na adolescência, elas são físicas, cerebrais e hormonais? Sim, e a gente pode perceber as mudanças físicas, né? Aquela mudança de voz, o estiramento, as mudanças cerebrais, a partir de até os 12 anos de idade, assim, a gente tem ainda está em desenvolvimento o lobo frontal, então aquilo que fala de limites, de tomadas de decisão, então a impulsividade ainda está muito aflorada, então essa limitação, às vezes, de não dar conta, de não ser impulsivo, isso começa a se transformar. Hormonais também, né? A gente vê a puberdade aparecendo aí. Hoje em dia, é muito comum as meninas entrarem na puberdade mais cedo, aos 9 anos, né? Muito mais comum do que antes. A gente não sabe até definir se isso é só uma questão física ou se tem a ver também com o ambiente em que se vive, a vida que se leva hoje, os estímulos que se tem. Mas principalmente essas mudanças a gente percebe cada vez mais rápido, mudanças culturais, né? É diferente ser adolescente hoje do que era ser adolescente há 15 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, acho que nesses últimos 100 anos, nesses últimos 70 anos, ser adolescente mudou muito. Mudou a cada 2 décadas, ser adolescente acabou se tornando algo muito distinto, né? Ser adolescente hoje é muito diferente do que ser adolescente há 30, 40 anos atrás. A linguagem própria, né? Hoje em dia, às vezes, eu me pego conversando com os meus filhos, eles, às vezes, tem alguma coisa que a gente fala, não, mas isso é de quantos anos atrás, né? Isso a não linguagem usa mais. a linguagem própria deles hoje é muito diferente, né? E muda-se muito rápido, né? Com a internet, com as mídias sociais, isso muda muito rápido. Mas a gente não pode esquecer que acho que uma das coisas mais importantes de pensar a adolescência é aquilo que a gente chama do momento de se rebelar. Né? O que é rebelar na adolescência? É ser um rebelde sem causa, um revoltado, ou o ideal é o adolescente manso? Não tem um padrão, né? A gente precisa entender o que é esse rebelar desse jovem, o que é ele, qual que é o sentido dele começar a questionar coisas na família, porque isso é importante para ele criar a própria individualidade dele, entender aquilo que é importante para ele, o que ele vai carregar da história familiar. Então, às vezes, o que faz pais e filhos entrarem em conflito nessa idade é essa diferença de geração, né? Que às vezes vem, como você bem falou, doutora Ina, na linguagem, mas amplia para muito mais. São diferenças de estilo de vida, do que se pensa e principalmente do que eu quero levar para a minha vida e como é que eu vou construir a minha vida a partir daquilo que eu percebo que funciona para mim. E o comportamento, né? Eles trazem muito isso para dentro de casa, assim como foi nossa geração, essa interatividade dos jovens, que muitas vezes chocam os pais, né? E que para eles aquilo ali é natural, eles trazem isso para dentro de casa. Como que nós, pais, vamos participar da vida deles, juntamente com os coleguinhas deles? O que a gente tem e de que forma que a gente consegue passar um certo limite para eles dessa mudança, né? Porque a mudança é real, a mudança faz parte do ser humano. Mas a gente, como pais, a gente tem certas preocupações que às vezes alguns são sem limites demais e isso chega perto da gente. Como que a gente vai conseguir interagir
Não no sentido de, né, Elias, de livrar os filhos da gente de decepções, mas de maturidade para entender esse comportamento deles mesmos. Até também a gente tem dificuldade de saber até onde eu posso tolir, até onde eu posso podar o meu filho e até onde eu posso deixar ele caminhar com as próprias pernas. Se eu não sei esse limite, às vezes eu vou criar um adolescente que vai ficar inibido demais ou vou deixar solto demais. É difícil achar esse limite. Essa é uma pergunta muito importante, porque o limite ele vai variar também de família para família, mas acho que uma coisa que se fala pouco hoje é que pai e mãe tem que ser pai e mãe. Pai e mãe não é amigo. Amigo ele tem na escola, amigo ele tem na faculdade, amigo ele tem no clube. É importante ter um espaço de conversa, que também acho que é fundamental, ter liberdade. Esse jovem tem que ter liberdade para dizer o que ele sente, para se sentir acolhido, para saber que ele pode contar com os pais, mas que pai e mãe têm uma função, que não é ser o legal, ser coleguinha, fazer tudo o que o filho quer, fazer tudo com o filho. É preciso ajudar esse filho a ter essa individualidade, entender quais são as regras e os limites que naquela casa precisam ser respeitados, sem desrespeitar a individualidade de cada um. Acho que uma das coisas mais importantes e que são mais, às vezes, difíceis de equilibrar é isso. Pertencer à família, fazer parte de uma família, mas se individuar. A gente fala em psicologia de individuação, quer dizer, se tornar alguém único. Mas nesse momento é importante ajudar esse jovem a entender o que é dele, o que é único, mas que existem algumas regras, algumas normas, algumas leis que precisam ser respeitadas naquela casa. Então, quando vocês falam do limite, né, o limite vai ser percebido a partir daquilo que traz a relação numa certa funcionalidade, né, que todos pertencem, mas todos têm uma certa liberdade de ter uma opinião própria, de fazer determinadas coisas por si mesmo, de ser mais flexível, né? Onde não é sempre o que o pai pensa ou que a mãe pensa que precisa acontecer naquela família, mas principalmente que a autoridade vem dos pais. Se não há autoridade dentro de casa, ele busca autoridade fora de casa. Fernanda, você falando aí em limites, a gente sempre ouviu uma frase, né? Eu posso ir até onde começa, como é que fala, Elisa? O meu limite vai até onde começa... O limite do outro? O limite do outro. Uhum. Que talvez os pais não têm e não conseguem passar isso para os filhos, né? Que o limite vai só até onde você já não começa a ultrapassar o limite do outro, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, sim. Fernanda, nós estamos com uma outra pergunta aqui, da Fátima. Ela pergunta assim, por que o adolescente hoje, sendo menos reprimido, porque hoje não é tão reprimido o adolescente, ele parece estar bem mais agressivo do que antigamente? Excelente pergunta. A gente pode começar a olhar para isso entendendo que sim, ele é menos reprimido porque ele tem mais liberdade. Por outro lado, o mundo hoje não é o mesmo, né? A competitividade do mundo é muito maior. Você tem que ser o melhor, você tem que encontrar o seu destino, né? Aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida. Você tem que saber que profissão que você quer ter aos 17 anos. Você tem que ser feliz o tempo todo. Existe uma grande expectativa em cima desses jovens que, de alguns anos para cá, a gente tem que entender que a gestação ela é muito mais desejada do que obrigatória para a mulher, né? Então, e para a família. Então, esses filhos são planejados, desejados, e com isso vem uma grande expectativa em cima deles. Então, essa agressividade, eu imagino que ela esteja falando dessa agressividade naqueles picos, né? De raiva ou de bater porta, enfim, de comportamentos agressivos, vem principalmente disso, né? Tem muito mais liberdade, tem muito mais opções. Você pode escolher entre, sei lá, centenas de profissões que você quer trabalhar, ou você não precisa ficar concentrado no lugar que você nasceu, você pode ir para outros lugares. As oportunidades são grandes, mas a pressão para estar nesses lugares também. Aí a competitividade é ainda maior. Então, acho que por isso que
essa agressividade aparece com uma certa frequência. A gente também tem que pensar que, como são gerações distintas, em alguns momentos essa agressividade vai falar um pouco da dinâmica familiar, né? Qual a diferença de ser um pai de 40, de 50 anos com um filho de 15, 18 anos, 12 anos, né? É um distanciamento geracional que é importante a gente levar em conta também. Que às vezes os pais não estão no mesmo pique dos filhos, né? Que antes o pessoal tinha filho bem mais cedo. Sim. E estava todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária, né? Que antigamente as mulheres já eram mãe com 14, 15 anos, né? Aí não tinha tanta distância. É verdade. Né? Ela era um adulto jovem. Fernanda, a geração dos adolescentes de hoje, eu vejo uma questão de não querer errar, de não poder perder tempo na vida. Às vezes eles chegam ali com 17 anos, igual você falou, já querem estar com a profissão definida, já querem estar com o objetivo definido, mas começam a faculdade e de repente não é aquilo que eles querem, porque eles são novos, imaturos. Isso também não pode gerar problema para eles? Com certeza. Eu costumo dizer que é uma das coisas mais cruéis que existem é um jovem de 17 anos hoje ter que definir o que ele vai fazer para o resto da vida dele. Há 20 ou 30 anos atrás, os jovens eles eram diferentes, eles eram criados para enfrentar essas coisas. Criados com... eu vou fazer o que meu pai sempre fez. Eu vou fazer uma profissão que é a profissão que está em alta. Hoje em dia, com a gama de possibilidades, aos 17 anos, esses jovens cada vez mais protegidos no seio familiar, é uma decisão importante, porém, aos 17 você tem a urgência da vida, você quer tudo para ontem, né? Isso é muito característico da juventude. Então, você tem que definir algo, isso traz muita angústia, muita ansiedade. Eu mesma, aos 17 anos, escolhi ter uma profissão que não é a profissão que eu tenho hoje. Então, eu também acho importante para os pais, e eu costumo falar isso em terapia quando eu atendo jovens, é que escolher uma profissão, escolher o que você vai ser, não precisa ser para o resto da vida. Né? A gente tem que pensar na realidade, no que a vida oferece, o que eu tenho, qual a minha disponibilidade para fazer aquilo, conhecer o mercado de trabalho, mas principalmente entender que essa cobrança, essa exigência, se não errar, ele não ajuda a crescer. A gente só cresce no erro, né? Tem um filósofo que eu sempre recorro a ele nesses momentos, que o Luiz Felipe Pondé, que ele diz que o sucesso ele é um péssimo conselheiro. Então, quando a gente fala de frustração, e os pais tentam proteger os filhos da frustração, os filhos são lidam cada vez mais difícil, né? Com a frustração, eles têm menos frustrações, vamos dizer assim. Quando a frustração aparece de eu não sei o que eu vou fazer, será que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, como é que eu vou definir a minha vida aos 17 anos, isso causa muita angústia. Então, poder também ter uma possibilidade de entender que a escolha que você vai fazer, perdão, a escolha que você vai fazer, você vai bancar, mas que ela não é para a vida toda, ela não precisa ser para a vida toda. Isso é um alívio, né? Para poder entender que a vida muda, os planos mudam e a gente se adapta a esses planos também. Fernanda, e com relação a trabalhar a autoestima desses adolescentes, qual a forma certa de fazer isso? Olha, a gente precisa tomar cuidado quando a gente pensa que a gente tem que elevar a autoestima dos nossos filhos ou dos jovens a qualquer custo. Quando a gente fala em trabalhar a autoestima, a gente precisa entender que mais importante do que trabalhar a autoestima é trabalhar a autoeficiência e a autodisciplina, ou seja, a capacidade de dar conta de se esforçar para conquistar um objetivo. A autoestima por si mesma, você é ótimo, você é maravilhoso, você é especial, você consegue tudo, ela é vazia. Porque esse jovem não se esforça, ele não dá todo o seu potencial para conseguir alcançar aquilo que ele deseja. Então, quando a gente fala de autoestima na infância e na adolescência, a gente precisa entender o que é essa autoestima. É uma autoestima porque o meu filho tem que ficar bem, ele não pode sofrer, ele tem que ser feliz a qualquer custo? Ou é uma autoestima no sentido de você sabe o que precisa ser feito, faça. Quando você faz, muito bem, é isso mesmo, continue tentando. Quando você não faz,
tente novamente, né? Porque senão fica, eu sou ótimo, eu consigo fazer tudo, todo mundo sempre me diz que eu sou especial. Eu vou pro mundo E o mundo fala que e o você mundo é fala real, não, né? Ó, fala, não você tem não nada é de especial. aqui não, filho. Aqui você tem que batalhar, né? E isso é algo que frustra muito. Se não se fala não em casa, o não vai vir do mundo. Então é preciso também entender que os filhos são sempre especiais para os pais. Mas os pais têm, enquanto educadores, né, enquanto pessoas responsáveis pela educação daquela criança, eles têm responsabilidade de ajudar essa criança a criar ferramentas para enfrentar o mundo. Uma delas é não achar que você consegue fazer tudo, que você não é tão especial no mundo. Né? Fernanda, você falou essa questão aí que os filhos são sempre especiais para os pais. E eu me vejo sempre muito assim, eu acho os meus filhos especiais para mim. Eu, na minha vida, eu sou a pessoa mais especial que existe no mundo. E eu acho que eles, na vida deles, eles têm que ser a pessoa mais especial no mundo. E eu tenho uma certa facilidade de trabalhar com eles assim. Eu não sei se é que eu vejo na maioria dos pais, eles me perguntam muito: você tem ciúmes? Aí eu falo assim, eu não sei se eu estou certa, né? Olha, o meu lugar ninguém rouba. Nem o amigo, nem a namorada, nem a esposa que um dia tiver, porque eu vou ser para sempre mãe. E eu quero que eles tenham essas outras pessoas importantes na vida deles, porque essas outras pessoas talvez vão cobrar coisa deles que eu não consigo cobrar no meu papel de mãe, né? E oferecer também coisas que você não consegue. Que as outras pessoas vão oferecer. E talvez essa liberdade que eu dou para eles chegam até mim e me contam as coisas, participam muito das coisas, e eu não consigo ter esse ciúme que as pessoas às vezes me cobram de eu ter dos meninos, né? Porque eu só tenho filhos, né? 2 meninos e tal. E eu me sinto assim, às vezes, falo, não, será que é normal, né? Eu que tô fora da caixinha, eu tô certa, né? E assim, por essa questão desse motivo que a gente está falando, dessa autoestima, aí às vezes eu fico assim, será que eu tô trabalhando direitinho, não tô? Mas, né, isso fica pra gente questionar e responder dentro da perspectiva deles mesmo, né? Vamos pensar que a autoestima ela é importante quando ela vem depois da autoeficiência, quer dizer, eu tenho autonomia, eu sou capaz de fazer as coisas, e autodisciplina. Eu consigo me comprometer para fazer as coisas. E aí sim o resultado vai me trazer uma autoestima real, não uma autoestima vazia. Mas algo que você falou, doutora Ina, que é importante, é essa questão do papel, do lugar, né? Quando os papéis ficam misturados, ou mãe é essa pai é colega, pai é irmão, tende-se a ficar um pouco disfuncional essa convivência familiar, essa dinâmica familiar. Então, sim, é importante que cada um tenha o seu lugar, né? E isso ajuda, inclusive, a trazer crescimento e entendimento de que se eu tô com alguém, eu não tô sendo desleal à minha família, eu não tô sendo desleal à minha mãe, ao meu pai, eu tô simplesmente fazendo aquilo que é o natural da vida. Eu tô seguindo a minha vida, vou construir a minha família, vou ter as minhas relações. Crescendo, né? Vendo essa questão aí que você trouxe, juntamente com a doutora Ina, a estima do adolescente precisa ser trabalhada de uma forma correta. Eu vejo lá em casa, por exemplo, os meus, sempre que são desafiados, eles querem superar, eles querem vencer o desafio. Então a gente puxa a corda um pouquinho, aperta aqui, não, preciso disso, quero isso. E eles vão até aquele objetivo. Se a gente deixa a corda frouxa, tá sempre muito bom, tudo muito bom, não precisa melhorar. Pra que eu vou me esforçar? Né? Pra que eles vão se esforçar? Eu acho que é bem por aí, eu acho que tem razão, a gente tem que puxar os bichinhos, que os bichinhos andam. Eles têm potência. Tem potência. A gente dá ferramentas, a gente estimula que eles possam fazer o esforço necessário para conquistar aquilo que é necessário. E aí é com eles. E cada conquista é uma vitória, né, Com certeza. Fernanda? Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão participando com a gente aqui no programa. E tem uma pergunta aqui que nós vamos responder ela após os comerciais, Fernanda. O Paulo César pergunta o seguinte:
existe a tão chamada geração Nutella. E o que significa chamar esta geração por esse termo? Logo após os comerciais, nós voltamos com Vitrine Social e Saúde. Pessoal, estamos aqui novamente com o programa Vitrine Social e Saúde, falando de um tema hoje quentíssimo, hein? A adolescência nos dias atuais, com a doutora Fernanda Milhorim. E nós saímos para o intervalo com uma pergunta super quente, viu, Fernanda? Existe a tão chamada geração Nutella hoje? E o que significa chamar a juventude hoje de geração Nutella? O que quer dizer esse termo? Olha, quando a gente fala, então, desse termo, que eu acho que é um termo das redes, né? Eu volto um pouquinho para o termo usado, né, na acadêmico, que é o geração Y ou geração milênio. Então, quando a gente fala do Nutella, a gente fala exatamente dessa geração Y, dessa geração milênio, e agora também existem o que a gente chama de geração I, que é a geração do iPhone, iMac, isso, geração das redes sociais. Então, quando a gente pensa nessa geração Nutella, a gente vai dizer de jovens com dificuldade de frustração, que vivem uma idealização que vem lá de trás, daquilo que a gente falou, de que você é muito especial, que você consegue tudo, que você, por você existir, você é especial, então você não precisa fazer nenhum esforço para isso. Quando chega na vida, né, existe quando a gente falou das ferramentas, falta uma ferramenta de autoproteção, que o que os outros dizem não necessariamente me afeta, porque eu preciso entender o que vem do outro, que é verdade, que sou eu, o que vem do outro que me ajuda a crescer e o que vem do outro que me machuca. Para que isso me machuca? Então, o mimimi, né? A gente fala do mimimi, geração mimimi, que tem dificuldade de entender que a vida é difícil. A vida demanda que você mate um leão por dia. Acho que ninguém mais fala isso, né? De matar um leão por dia. Que você se esforce para isso, que o mundo não te deve nada. O mundo não te deve felicidade constante. O mundo não te deve o emprego dos sonhos. O mundo não te deve o casamento ideal. O mundo não te deve nada. A gente está no mundo e a gente precisa aprender a conquistar o que a gente quer. A gente vai conquistar tudo? Não. Então, também acho que a questão da frustração às vezes fica muito aquém do necessário nessa juventude, porque tudo dói. A gente não pode descartar, claro, a dor e o sofrimento de um jovem, de um adolescente, antes que a gente entenda e converse sobre isso. Mas a gente também precisa ajudá-la a entender que estar com quem você gosta ajuda, mas que o mundo não vai ser sempre receptivo. E você vive no mundo. Então, é preciso entender que viver no mundo significa chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol, tempestades em alguns momentos, seca em alguns momentos. A vida, se ela é sempre do mesmo jeito, né, é o eletrocardiograma de alguém morto. Então, a vida é de altos e baixos. E lidar com altos e baixos ajuda a gente a se tornar a pessoa que a gente precisa ser, a pessoa que a gente realmente vai ser. E esses altos e baixos faz com que a gente tenha experiências, né? E pra gente tomar atitudes, né? Já pensou como é que é viver uma vida em que você nasce e morre sempre do mesmo jeito? Nada muda? Que conquista, que sentido de vida tem esse, né? Então, a dificuldade e a frustração ajuda a gente a tomar novas atitudes, a criar alternativas e ferramentas para novas crises, a entender que a vida é cíclica, a vida não vai ser sempre reta e do mesmo jeito. E isso te faz forte, né? Com certeza, exatamente. Esses altos e baixos, né? Fernando, você falou uma coisa aí que me deixou intrigadíssima, né? Do próprio ser humano. A busca da felicidade, né? E o jovem, ele começa a ter relacionamentos muito cedo e tudo. E logo já pensa, hoje em dia não se casa, mas vai morar junto. E aquele relacionamento completamente conturbado. E aí ele tá nesse relacionamento conturbado, mas ele busca a felicidade nesse relacionamento. Como que os pais, assim, que experiência que a gente pode levar até eles, ou qual chamamento que a gente pode levar até eles, que um relacionamento conturbado, ele não pode ter aquele relacionamento que vai ter florzinha no dia dos namorados, às vezes vai ter um tapa
na orelha no Dia dos Namorados, né? Porque isso eu acho que às vezes faz com que os jovens passem por vários relacionamentos muito frustrantes, muito cedo, que eles começam, e às vezes ele fica ali, né, naquele relacionamento judiado, naquele relacionamento que acaba com todas as possibilidades dele de crescer como ser humano, e até que hora que ele vai acordar para isso, né? E a gente, às vezes como pais, a gente vê isso, qual alerta que a gente pode dar, até às vezes para coleguinha de filhos da gente, né? Que muitas vezes eu escuto, o Rafa chega, ó, fulano tá namorando com fulano, ele tá fazendo isso, isso e isso. Eu falo assim, ih, não vai dar certo. Eu já aponto ali onde tá, né? Porque eu acho que quando a gente escolhe um relacionamento maduro, e realmente, se você quer um relacionamento palpável, um relacionamento, não vou dizer com garantias, né? Mas com a garantia de afetividade um pelo outro, você vai ter que ser um pouco maduro para isso. E na adolescência eu acho que eles têm essa percepção, ou isso é o que estimula eles a procurarem esse relacionamento. O que causa isso? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o adolescente ele não é maduro para se relacionar afetivamente da forma que o adulto é. O mais preocupante não é o adolescente viver uma relação conturbada, porque o namoro, né, ele faz parte desse processo de não deu certo, tem afinidades com a pessoa. O problema é quando isso vai para o jovem adulto, que não consegue se relacionar com alguém, ou quando se relaciona está sempre numa relação conturbada. Os pais podem fazer isso lá atrás, como modelo, conversando, ajudando quando ele vai buscar essa ajuda. Mas são tantas coisas que a gente tem que levar em conta. A geração de hoje tem um sociólogo, Bauman, que ele fala sobre o amor líquido. As pessoas querem, assim como você vai na rede social e tem uma notícia de, sei lá, 100 caracteres, isso já te basta? Ou você pede uma comida pelo aplicativo e chega rápido? As relações também são rápidas. Eu quero ter naquela relação o melhor que eu tiver sem grandes compromissos. Não deu certo, eu vou embora. Então, são duas coisas que a gente precisa levar em conta. Uma relação que é extremamente conturbada e uma relação que é extremamente curta. Dificuldade de vinculação. Seja de uma forma, seja da outra. Então, a geração atual, ela tem uma dificuldade, sim, de aproximação e de se relacionar com as pessoas de uma forma mais profunda. Porque se relacionar com as pessoas de uma forma mais profunda é lidar com as dores, é lidar com as diferenças, é lidar com as inconstâncias de uma relação, que também não é só flores, é desmistificar esse amor romântico, de que tudo vai sempre dar certo e o amor é sempre lindo. A realidade do amor é a construção do amor. Então, quando já começa a acontecer alguma coisa, ao invés de conversar, ao invés de repensar, ao invés de tentar mudar junto, não vai dar certo, eu vou acabar. Ou fica numa relação que é extremamente agressiva ou tóxica para ele e que ele não consegue se desvincular. São duas formas de dificuldade de se relacionar. Então, os pais ou as pessoas próximas podem ajudar a partir do momento que ele tenha a consciência de que isso precisa mudar e que as coisas não vêm fácil. O amor romântico, ele é muito bonito nos livros, mas ele é uma construção na vida real. É verdade. E, Fernanda, como que a gente lida com os rompantes do adolescente? Aqueles piti de repente que sai batendo porta e... Quando a gente deve entender que isso não deve ser abordado de forma agressiva, que a gente tem que esperar passar aquele momento, quando tem que se colocar limite, como que a gente lida com isso? Os famosos piti, Fernanda. Isso, então, a gente precisa entender se esse piti é um piti para chamar atenção, é um piti para denunciar alguma coisa na família, de algo que não está dando certo, uma dinâmica que está acontecendo que não está funcionando. Mas isso é muito individual, de família para família, de adolescente para adolescente. Ninguém conhece melhor os filhos do que os próprios pais. Então, a gente precisa entender, dentro dessa relação familiar, o que isso está dizendo desse jovem, o que isso está dizendo dessa dinâmica, como lidar. Depende da família, depende de como lidar com isso. Tem piti que deixa pra lá. Tem piti que o que está acontecendo? O que você está querendo dizer com isso? Acho que
conversar é sempre muito importante. Entendendo que é uma fase em que chamar atenção é importante, se rebelar muitas vezes acontece, dá o tempo para esse adolescente, mas são os pais que vão sentir até onde esse tempo está sendo extenso demais, né? Como é que isso está modificando a relação da família? Aonde que o pai ou a mãe podem entrar mais e falar, olha, aqui em casa é desse jeito, a gente vai continuar fazendo desse jeito. Vamos conversar sobre isso? Quando a gente fala com criança, é do jeito dos pais. Quando a gente fala com jovens e adolescentes, o que a gente pode negociar? Como é que a gente pode negociar alguma coisa que fique bom para mim enquanto pai e fique bom para você enquanto jovem? Entendi. Fernanda, nós temos uma outra pergunta aqui também. Existe regras para essa fase da adolescência? Tem como a gente colocar determinadas regras para esse adolescente, para ter uma convivência melhor? Quando a gente fala de regras, a gente também volta naquelas regras que são inerentes à família, né? Cada família tem um jeito de lidar com chegar tarde, limites, vamos falar assim, né? Chegar tarde, participar. A questão é entender qual que é o papel dessas regras dentro da família, qual que é a função de cada um dentro da família, como é que cada um contribui para essas regras acontecerem. As regras são importantes. A gente precisa pensar se essas regras podem ser em algum momento novamente negociadas, para ajudar esse adolescente a também criar autonomia, porque quando a gente fala de autonomia não é só fazer o que quer, é se responsabilizar por aquilo que você faz. Então, autonomia então eu vou sair, vou chegar mais tarde, como é que eu me responsabilizo em cuidar de mim, em responder isso corretamente para os meus pais, em chegar no horário programado. São todas essas coisas que têm que ser levadas em conta na hora dessa família negociar essas regras, né? A gente falando em limites aí, Fernanda, me ocorreu uma coisa aqui. A sociedade impõe limites, né? Olha, o jovem vai tirar a habilitação a partir dos 18 anos. Isso é um limite que a sociedade impôs, porque a sociedade acha que ele vai estar maduro ali naquele momento para ter uma arma tão poderosa quanto um carro em mãos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem-se um contraste nisso tudo aí. Se ele só pode dirigir aos 18 anos, como que ele já pode ir para a balada chegar às 6 horas da manhã? É uma coisa, assim, que para mim é conflitante. Eu não sei, assim, para você com esse olhar de psicóloga, né? E de entender, né? Talvez eu já esteja numa geração onde eu vejo um jovem de um jeito e você já de outra forma, né? A gente tem que olhar como é que essa família estrutura isso, como é que essa família lida com essa questão. É claro que a gente pode pegar o extremo, né, de uma família que é muito rígida e que esse jovem não pode ou não sente que pode fazer qualquer coisa fora de casa. E, por outro lado, aquela família que a gente chama... aquela família que deixa pra lá, larga. Faz o que você quiser, né? Das duas formas, a gente tem os excessos sempre são ruins, né? Um excesso, seja um excesso de rigidez, não pode, e de jeito nenhum. E, do outro lado, o excesso de liberdade. E quando não se tem ainda uma percepção do que significa essa liberdade pode levar até a situações mais sérias, né? De buscar, como eu falei, a autoridade fora de casa. Chegar nesse equilíbrio, acho que é uma coisa que demanda tempo, né? É um desafio. Vamos dizer que chegar nesse equilíbrio é um desafio de família para família. A questão é que, seja de um lado ou seja do outro, há pouca flexibilidade. Flexibilidade no entendimento de que, ok, o meu filho já tem condições de ir e chegar meia-noite, 1h da manhã. Não, às 6. Ou, meu filho é responsabilidade minha, ele não pode ficar solto simplesmente porque eu faço ele achar que ele pode fazer o que ele quiser. O que isso contribui, né? Se não há limite, onde que ele vai buscar esse limite lá fora? Então, encontrar esse equilíbrio acho que é um dos maiores desafios para as famílias hoje em dia. É isso aí. Fernanda, assim, para a gente fechar esse assunto, né? Você acha que esses jovens, como eles devem ser tratados nessa fase, nesse momento da atualidade? Olha, acho que, antes de tudo, é entender que é uma fase de transição, é uma fase de muita pressão, precisa ter paciência, né?
para os pais é difícil, mas para o adolescente também é. Então, acho que a conversa, primeiro de tudo, a conversa. Ter espaço de diálogo é o mais importante. Antes de você dizer que você é um rebelde, você não respeita, você... Tenta entender o que essa rebeldia está querendo dizer. Tenta entender o que está ali, de alguma forma, sendo denunciado. Ele está querendo... Entrelinhas, Exatamente. Né? E abre esse espaço para que esse adolescente consiga perceber que no momento que ele precisar falar sobre isso, ele tem aonde recorrer. Demanda paciência. É uma fase que passa. Mas para que ela passe da melhor forma possível, esse jovem, esse adolescente tem que saber que ele pode sair, mas que ele tem para onde voltar. Muito importante, Fernanda. Nossa, Fernanda, que conversa legal. Que papo gostoso. E importantíssimo para a gente aprender um pouco mais sobre os nossos adolescentes. Ainda mais a gente que, igual lá em casa, nós temos um de 19 e um de 13, uma diferença. A adolescência de uma foi do jeito, do outro está sendo de outro jeito, e a gente encarar isso. Muito obrigado, Fernanda. Traz para nós agora suas redes sociais, fala do teu trabalho. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu sou especialista em terapia de família e casal, faço atendimentos individuais também na área sistêmica. E eu só tenho uma rede social, que é o Instagram, né? Então, lá eu gosto de dividir bastante coisas sobre reflexões, sobre como lidar com a vida a partir dos olhos da psicologia também. E quem quiser dar uma olhadinha lá é Fernanda Ubiali B. Milhorim. Fernanda Ubiali B. Milhorim. E eu agradeço essa oportunidade de falar de um assunto que dá pano para manga. A gente pode ficar aqui um dia inteiro, né? Horas para conversar, que acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Eu agradeço essa oportunidade, foi um papo muito gostoso e muito obrigada a vocês. Nós te agradecemos, né, pelo carinho, pela atenção, por esse momento que você trouxe para nós um pouco mais de conhecimento. Talvez comece a libertar a gente de determinadas dificuldades que a gente tem, os filhos da gente, né? E a você que ouviu, eu espero que tenha sido prazeroso para você também, que tenha sido edificante. E agradecer a todos que participaram com a gente aqui no chat. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada. E eu vou estender o convite para umas próximas conversas, porque eu acho que a gente tem que, quando o profissional traz esse conhecimento assim de maneira tão simples e esclarecedora para nós, a gente deve levar outros assuntos para trazer para as pessoas um pouco mais de conhecimento, para a gente aprender um pouco mais com você, com o Dr. Emerson. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção. E até semana que vem. Qual que vai ser o assunto semana que vem, Elias? Semana que vem nós vamos falar sobre doação de sangue. Precisamos desmistificar algumas coisas a esse respeito. E nós vamos estar também lançando uma campanha nesse sentido. Vamos falar sobre doação de sangue, vamos esclarecer todas as dúvidas. Por isso, mandem as perguntas que nós pretendemos esclarecer da melhor forma possível. Muito obrigada. Até semana que vem com Vitrine Social e Saúde.